uma tarefa bem difícil para você, que é resumir mais de 1.000 páginas em meia hora. É isso, né? É Uma isso. coisa assim. Que desafio, tá? Então vamos começar hoje, vamos falar sobre Paulo, né? Sobre a pesquisa que você fez sobre a figura de Paulo, sobre o Tanakh, sobre a Septuaginta, enfim, deixa você aí apresentar, então quando quiser, iniciamos. E Ok, eu obrigado também. vou iniciar aqui o Sim, compartilhamento. Aqui. Acredito e espero que dê certo, que apareça tá alguma coisa boa aí. perfeito. Tá perfeito. Tá. Então, inicialmente, boa tarde, boa noite a todos. É uma honra imensa para mim estar aqui. Meu nome é Maria Antônia Gimenez Germano, 64 anos, sou pesquisadora, escritora, professora, especialista em segurança pública. Tenho muito orgulho de compartilhar com vocês que as minhas raízes e o meu DNA apontam para uma ascendência judaica e imenita. Sou descendente direta de Antônio Bicudo Carneiro, um dos principais patriarcas judaicos do Brasil no século XVI. Essa herança ancestral pulsa na minha busca incansável pela verdade histórica. Dediquei mais de 30 anos à Polícia Militar do Distrito Federal, onde alcancei o posto de coronel, tornando-me a primeira coronel das Américas do Norte, Central e Sul, e de todo o planeta, como uma coronel, primeira coronel mulher trans do Brasil e de todos esses continentes. A minha homóloga, que é a exceção, ela está na ativa na Alemanha, nativa do Exército Alemão. Essa trajetória, ela me ensinou que a busca pela verdade sobre si e sobre a realidade que nos cerca exige coragem, muita coragem, para enfrentar o sistema. E é exatamente sobre a busca pela verdade que falaremos hoje. Há mais de 45 anos, eu dedico a minha vida ao estudo rigoroso das Escrituras. A minha jornada acadêmica passou por instituições de excelência. Academia de Polícia Militar do Barro Branco, São Paulo, Centro Universitário de Brasília, CEUB, Universidade de Brasília, UNB, Faculdade de Tecnologia da USP, Universidade Presbiteriana Mackenzie, dentre outras. E para não ser refém de traduções ideológicas, coroei essa trajetória com a pós-graduação em Arqueologia, História, Geografia dos Povos da Bíblia pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Todo esse rigor científico que me levou a escrever um livro, foi o meu segundo livro, intitulado Dos Detritos aos Manuscritos, o caminho de volta aos originais em hebraico através do fio de Ariadne. Após esse primeiro passo e avanço, agora culmina no meu terceiro livro, este que fundamenta a nossa palestra. O título é Yehoshua é a Tanar e Paulo é a Septuaginta. A minha missão hoje é usar a filologia e a história para combater o discurso de ódio religioso, desmascarando como a teologia helenizada de Paulo distorceu a mensagem libertadora do mestre judeu Yehoshua. Convido vocês a rasgarem o véu das traduções e retornarem comigo aos originais em hebraico. Obrigado pela presença e vamos começar. Lembrando com a frase principal, toda tradução é uma escolha. E toda escolha constrói poder. Isso eu pude perceber nesse período todo, né, que eu venho estudando essas questões. Inicialmente, eu peço que olhem para essa imagem magistral. Yehoshua, o mestre da Galileia, em Jerusalém antiga ao amanhecer, segurando o rolo da Torá que irradia luz divina. À esquerda, a menorá acesa. À direita, a lâmpada com a estrela de Davi. Oliveiras simbolizando a paz. No fundo, o monte do templo e a cidade santa. Em hebraico, no rodapé, Bet Zadik, Be'emunato Yeiah. O justo viverá pela sua fé. Abacuque 2:4. Yehoshua não é ruptura helenística, como Paulo de Tarso é na Septuaginta. Ele é a Tanar viva, justiça encarnada que protege os vulneráveis. Contra o supersessionismo e dualismo, ele une o corpo e o espírito na vida concreta da Torá. Essa é a tese do livro. Yehoshua cumpre a Tanar, não a substitui. Esse título, que está aí na tela, é a minha tese. E também está na capa do meu livro. E resume a nossa jornada. Yehoshua é a Tanar, Paulo é a Septuaginta, Paulo é o anticristo grego. Uma análise filológica rigorosa revela a ruptura. Tradição hebraica viva de Yehoshua versus helenismo paulinista. Com referências a James Parks, Emmanuel Tove, David Flusser e Reutemann.
Yehoshua cumpre a Torá como justiça encarnada, não abstração grega. E aqui nós vamos apresentar o roteiro dessa apresentação e a estrutura da argumentação, que se baseia e fundamenta em 4 pilares. Primeiro é Tanar como fundamento, a Septuaginta como veículo, o dossiê filológico e... Só um instantinho. Isso. E as consequências, que são consequências éticas, históricas, né? Que envolve desde o supersessionismo ou teologia da substituição, envolve a misoginia bíblica, que assim eu chamo, envolve dualismo e o legado do antijudaísmo. Yehoshua ben Yosef, conhecido no Ocidente como Jesus, ele operou integralmente dentro do universo semântico e normativo da Tanar, o acrônimo para Torá, Neviim, Ketuvim. Torá, ensino, instrução, caminho de vida, e Neviim, plural de nave, profeta. Ketuvim, plural de Ketuv, escritos. Tudo integralmente dentro do universo da Tanar. Todas as citações, parábolas, ensinamentos pressupõem o hebraico como língua matriz, a halahá como horizonte ético e a memória coletiva de Israel como um referencial identitário. Conforme demonstra David Flusser na sua obra Jesus, que eu tenho aqui, né, de 1960, não sei se consegue chegar, de 1968, Yehoshua jamais abdicou da Torá. Ele a radicalizou a partir de dentro, em plena continuidade com o judaísmo do segundo templo. Temos então 2 universos em conflito. Yehoshua, Tanar, Paulo, Septuaginta. Yehoshua, Tanar, língua matriz hebraico e aramaico, referencial Torá, Nevim, Ketuvim, ética baseada em Tzedakah, que é a justiça redistributiva, a fé como emuná, que é lealdade e confiança ativas, e um Deus uno encarnado na história de Israel. Do outro lado, nós temos Paulo e a Septuaginta. Língua matriz, o grego koiné, que é o grego comum, não é o clássico, o referencial a Septuaginta e categorias filosóficas helenísticas. Uma ética reorientada para a dikaiosine, que é a justificação imputada na terminologia grega. A fé reduzida a pistis, que é um consentimento, um assentimento mental proposicional. E um dualismo, corpo-espírito, de matriz platônica. Essa tensão não é meramente teológica, ela é primariamente filológica, com consequências históricas profundas, documentadas por James Parks em sua obra O Conflito entre a Igreja e a Sinagoga, no ano de 1934. Somente a título de curiosidade acadêmica, o documento judaico chamado Tratado Menor Soferim diz que o dia em que essa tradução foi feita, estou me referindo à Septuaginta que Paulo utilizou, essa aqui, não sei se consigo visualizar, foi uma tragédia. Literalmente expressa, abre aspas, tão agourento para Israel quanto o dia em que o bezerro de ouro foi feito. Fecha aspas. A indicação, a expressão indica luto, um luto nacional, uma perda, ruptura e sofrimento espiritual, porque a tradução seria vista como uma ruptura da unicidade textual, uma exposição da Torá à interpretação gentílica e às manipulações helenísticas. Foi essa tradução considerada idólatra que Paulo, cidadão romano, nascido na cidade de Tarso, atual Turquia, usou para escrever todas as suas cartas e fazer seguidores desde o século I até hoje. A título de curiosidade, Tarso, que é a cidade natal de Paulo, o Saulo de Tarso, fica no sul da Turquia moderna, na província de Mersin, região da Cilícia Antiga, localizada a cerca de 20 quilômetros do mar Mediterrâneo, próxima à moderna Adana. Era uma importante metrópole romana no século I DC, ou depois da Era Comum, né? Capital da província da Cilícia. Está lá escrito em Atos 22, 3. Então, assim, para visualizar melhor, a gente pode falar do dossiê filológico, que eu detalho no meu livro, que nós não vamos detalhar, que envolve 3 deslocamentos seminais. 3 termos hebraicos que foram vertidos para o texto da Septuaginta grega. Torá foi vertido para nomos, em grego. Torá em hebraico deriva de yará, que é instrução, direcionamento, caminho de vida.
Ao ser vertida para nomos, que para o grego tem o sentido de lei positiva, código coercitivo, dentro de um contexto de direito romano, a Septuaginta e Paulo reduziram um sistema pedagógico vivo a um conjunto de obrigações jurídicas, tornando-o antagonista da, abre aspas, que são palavras de Paulo, da graça paulina. A Torá não é lei, ela é sabedoria relacional. Quando observamos outro termo hebraico, emuná, que foi traduzido como pistis para o grego, emuná em hebraico significa fidelidade ativa, confiança vivenciada na prática, cuja raiz é amã. Pistes, em grego, denota um assentimento intelectual a proposições doutrinárias. Paulo reorientou a relação com Deus de uma prática ética comunitária para uma experiência interior de crença, inaugurando o paradigma conhecido como da fé sola, ou sola fide, ou somente a fé, com implicações antinomianas, que significa antinomos, anti-Torá, anti-judaica. Outro termo, que é tzedakah, foi traduzido como de Kaiosine. Tzedakah, é clara, é justiça redistributiva. É uma solidariedade obrigatória com o vulnerável. É uma categoria socioeconômica. De Kaiosine, em Paulo, torna-se uma justificação forense imputada, uma declaração jurídica, divina, abstrata. A dimensão comunitária e econômica da justiça hebraica, ela foi volatizada em favor de uma soteriologia individualista de orientação platônica. Por favor, observem a imagem à esquerda. Um judeu em profunda oração portando seus tefilim. Essa imagem não é meramente ilustrativa. Ela representa a vivência prática, física e constante da Torá. E é exatamente essa fidelidade ativa que o texto original de Abacuque defende, mas que cirurgicamente ela foi alterada na teologia paulina. Nós vamos analisar a evidência textual à direita. No texto maçorético, o hebraico é claro. Vetzadik, beemunato e aie. O justo viverá por sua fidelidade. A salvação do justo está na sua conduta firme, na sua lealdade inegociável à aliança. Quando avançamos para a Septuaginta, nós notamos o primeiro deslocamento. O texto o grego diz por minha fé, transferindo o foco do homem para o atributo divino. Porém, o golpe final ocorre nas cartas de Paulo aos Romanos e aos Gálatas. Ele remove completamente os pronomes. A emuná, que exige ação e prática, é substituída por pistis, grega, uma crença abstrata e intelectualizada. Paulo precisava dessa manipulação textual para sustentar o seu argumento antinomiano de que a lei havia sido abolida. Como grandes acadêmicos como Emmanuel Tove e David Flusser documentam, isso não é um erro de tradição, de tradução acidental. É um padrão sistemático no corpus paulino. Essa é a prova material e filológica de que a religião construída por Paulo rompe frontalmente com o judaísmo de Yehoshua e com a base escrita da Tanakh. O tema central da tese do meu livro é Paulo como anticristo grego. Mas a gente precisa entender o que isso quer dizer. Qual é a tese filológica? Categoria anticristo grego não é retórica, ela é filológica. Na Tanakh, o Mashiach é um ungido histórico que restaura Israel segundo a Torá. O Cristo, entre aspas, paulino, é uma categoria gnóstica platônica, um ser cósmico pré-existente que desce para abolir a Torá. As passagens estão aí. Ao proclamar que Cristo é o fim da lei em Romanos, Paulo não interpreta, nem representa, sequer representa Yehoshua. Ele o substitui por uma construção teológica radicalmente oposta ao universo da Tanakh, constituindo-se assim como anti-Yehoshua, em sentido estritamente semântico. Eu cito aqui uma coisa que eu falo exaustivamente no livro, que envolve o aspecto místico de Paulo, que isso sequer é questionado, sequer é comentado ou analisado. Nós temos que falar sobre a Merkavá, ou Merkavá, dependendo da pronúncia, sefaradita ou askenazita, e o mensageiro de Satã. O contexto místico. Paulo descreve em 2 Coríntios uma ascensão ao terceiro céu.
e menciona um mensageiro de Satã, Ângelus Sataná, que lhe foi dado para impedir a arrogância. A tradição da Merkabah, mística judaica das carruagens celestes, é o pano de fundo literário deste relato. Adolfo Reutemann, do Museu de Israel, através de vídeos desta plataforma Moriá, sobre o termo hebraico malar, ele situa esse vocabulário no quadro da Apocalíptica do Segundo Templo. Paulo reapropria a imagética da Merkabah, mas inverte a sua direção. Em vez de ascensão ao conhecimento da Torá, a visão serve para legitimar sua autoridade apostólica sobre Jerusalém. Aí nós temos claramente a questão que envolve a subversão da autoridade. O mensageiro de Satã funciona retoricamente como um dispositivo de autolegitimação, ou seja, Paulo sofre, logo Paulo é autêntico. Essa estrutura é alheia ao pensamento hebraico, onde a autoridade emana da conformidade com a Torá, não de sofrimentos individuais. A reinterpretação paulina da visão mística, ela constitui mais um vetor de helenização, substituindo a epistemologia comunitária hebraica por uma revelação privada do tipo gnóstico. Esta forma de se apresentar contraria também a edute judaica, que pressupõe a forma de legitimação de profetas de Israel. O testemunho legítimo exige duas ou mais testemunhas. Vamos fazer uma referência aqui a James Parks, né, que é foi catedrático de Oxford, e a genealogia do antijudaísmo. O historiador britânico James Parks, na sua obra O Conflito entre a Igreja e a Sinagoga, do ano de 1934, lembre, antes da Segunda Guerra Mundial, ele foi pioneiro ao identificar que o antijudaísmo cristão não é um acidente histórico, mas uma consequência estrutural da teologia paulina. Em especial nos capítulos 1 até o capítulo 5, ele detalha inclusive decretos romanos e decretos da patrística sobre essa questão. Ao redefinir Israel como pré-figuração obsoleta do chamado, entre aspas, novo Israel, que Paulo chama de igreja, Paulo inaugurou o supersessionismo, ou a teologia da substituição, como também é conhecida no meio acadêmico, a doutrina de que o povo judeu foi substituído e a sua aliança com Deus revogada. Parks demonstra que este paradigma teológico forneceu a gramática legitimadora para séculos de perseguição. E o que é então o supersessionismo? Vamos esclarecer essa questão da teologia da substituição rapidamente. Israel histórico é o povo da aliança, portador da Torá, de eleição particular. A leitura paulina com lente greco-romana, Israel como um tipo prefigurativo e a Torá como pedagogo, provisório. Ele fala e escreve em Gálatas. O novo Israel de Paulo é a igreja como substituta de Israel, ou seja, aliança velha considerada obsoleta. As consequências envolvem perseguições, expulsões, Shoah, legitimados pela teologia da substituição. David Flusser, um gigante da Universidade Hebraica de Jerusalém, ele advertia que o supersessionismo não pode ser corrigido por ajustes superficiais. Requer uma revisão radical do cânone paulino à luz da Tanakh. O meu livro ele conduz a essa necessidade abordando temas que envolvem revisão crítica textual fática urgente. Observem a composição desse slide. De um lado, a clareza do texto. Do outro, o embate de símbolos. Vemos a menorá, os pergaminhos da tradição hebraica, dividindo o espaço com uma espada e uma coluna greco-romana. Essa imagem ilustra exatamente o que aconteceu com a teologia no primeiro século. A cosmologia da Tanakh é radicalmente monista. Quando o Criador termina sua obra em Gênesis, ele olha para a matéria, para o corpo e diz Tov Meod. É muito bom. No pensamento hebraico de Yehoshua, o corpo é sagrado. A história humana é o palco da revelação. No entanto, quando lemos Paulo, encontramos um universo completamente diferente. Paulo era um homem de Tarso, imerso na pídia helenística, educação grega. Ele traz para dentro dos textos sagrados um dualismo estrutural, que é puro platonismo. Ele cria uma guerra que não existia e não existe na Tanakh, nunca existiu. A carne, que em grego chama-se sars, contra o espírito, que em grego é pneuma. Para Paulo, a matéria e a lei passam a ser associadas à morte, enquanto o espírito é a vida. Isso é filosofia grega, não é teologia judaica.
Essa ruptura ontológica é fatal. Ela é incompatível com o pensamento hebraico. Ao demonizar a carne, Paulo deforma o legado de Yehoshua, que ensinava a obediência física e real aos mandamentos. Esse dualismo platônico inserido por Paulo gerou séculos de aversão ao corpo, controle de corpos e ao mundo material no Ocidente, provando mais uma vez como a teologia paulina atuou para desconstruir a base da revelação sináitica. Observem a coluna da esquerda. Quando lemos a Tanar no hebraico original, Gênesis 1 é categórico. Zakar, Unekevá, Bará, Otam. Macho e fêmea os criou. A imagem divina foi dividida igualmente. E apenas para introduzir mais uma questão filológica, Tselen, termo hebraico, traduzido como imagem de Deus, é menos aparência e mais, assim, é mais uma representação ética, responsabilidade e agência moral. Gênesis de 1, 26 a 27, uma unidade como Tselem Elohim, não descreve forma física de Deus, que é um conceito ausente na Tanakh. Afirma função representativa. Seres humanos carregam a presença e vontade de Elohim Baolam, de Elohim no mundo. É por isso que na história de Israel, o gênero nunca foi um teto de vidro para a voz de Deus. Débora julgava a nação, comandava exércitos, era equivalente a general. Uda instruiu o próprio sumo sacerdote sobre a lei. A mulher hebraica tinha voz, autoridade e espaço teológico. O judaísmo era patriarcal na família, mas nunca desqualificou a essência feminina. Agora olhem para a coluna da direita. Quando entramos no corpus paulino, sofremos um choque cultural violento e extremo. De repente, lemos ordens como: as mulheres estejam caladas nas assembleias. Ou proibições de ensinar, porque Eva foi enganada primeiro. De onde que vem isso? Não vem de Moshe, não vem de Moisés. De onde vem isso? Não vem dos profetas. E definitivamente não vem de Yehoshua, que ensinava mulheres abertamente. Essa regressão misógina vem de Atenas. Vem de Aristóteles, que dizia que a mulher era um homem falho. Vem de Fílon, de Alexandria. Paulo e seus seguidores importaram a misoginia filosófica greco-romana para dentro da teologia, via Septuaginta. O que vemos aqui não é apenas uma questão de gênero, é uma questão de epistemologia. A submissão forçada e o silenciamento feminino nas cartas paulinas representam mais um vetor de helenização. É a cultura do Império Romano esmagando a tradição libertadora da Torá. Ao rebaixar a mulher, a teologia paulina se afasta radicalmente do universo de Yehoshua, o Jesus na tradução, provando mais uma vez a profunda ruptura entre a base hebraica e a religião grega que se formou depois. Aqui a gente tem uma análise rápida, comparativa, para entender essa distorção semântica e esse mapa das transformações decorrentes. Nós temos o conceito hebraico, o significado original, a tradução pela Septuaginta de Paulo e a consequência teológica. Palavras utilizadas, Torá, de instrução, caminho de vida, vira lei coercitiva e gera o antagonismo da salvação de Paulo. A emuná, que é uma fidelidade ativa, lealdade, parte da aliança, se transforma em pistis, que é uma crença mental, que você adere, proposicional. Isso faz a religiosidade ser privatizada, não mais comunitária e interior. Sedaká, que é justiça redistributiva, solidariedade, vai para uma justificação forense da atitude e comportamento. Isso dentro da soteriologia individualista. E assim por diante, Mashiach, Brit, são tantas as expressões que estão todas eu não digo que é exagero, mas uma grande parte já está no livro para acesso e leitura. Nesse slide aqui, eu trago a autoridade de David Flusser, um dos maiores gigantes da Universidade Hebraica de Jerusalém. Flusser não faz teologia, ele faz ciência histórica. E a ciência documentou exaustivamente que Yehoshua não fundou uma nova religião. Yehoshua é inseparável do universo hebraico. Quando Yehoshua fala de amor ao próximo e do reino de Deus, ele está ecoando o sábio Hillel e os textos de Qumran. A mensagem de Yehoshua era a Torá vivida em sua plenitude, sem tirar nem acrescentar,
um único, a tradução ventil, uma única vírgula, um traço maçorético, ou sequer um iode, que é a menor das 22 letras do alfabeto hebraico. Mas então olhem para o texto. Paulo representa a ruptura radical. A academia prova que a soteriologia de Paulo, a ideia de salvação apenas pela crença, e a sua cristologia, que transforma um mestre judeu num semideus grego, são conceitos totalmente estrangeiros ao judaísmo. Um Yehoshua judeu avesso à Torá é igual a uma nota de R$ 3. Nunca existiu. Mais grave ainda, a aversão de Paulo à Torá é uma traição direta a Yehoshua. Paulo pegou a figura histórica de um judeu fiel à Torá e a envelopou numa roupagem de religião de mistério helenística, mística, para tornar palatável ao Império Romano. Ao comparar Jesus com o homem e a igreja com a mulher, repetindo, Jesus com o homem e igreja com mulher, Paulo divinizou a opressão contra as mulheres. O oposto de Yehoshua. Observem a imagem à esquerda. Figuras caminhando na escuridão, com uma cidade em ruínas ao fundo, carregando apenas uma tocha. Essa é a metáfora do que restou, do verdadeiro ensinamento de Yehoshua após a destruição de Jerusalém e a ascensão do Império Paulino. A verdadeira fé hebraica teve que caminhar pelas sombras da história, preservando a luz da Torá, enquanto a teologia de Paulo incendiava o mundo ocidental com seu antinomianismo. Nosso trabalho aqui é trazer de volta a luz do dia. Vamos lembrar aqui de Emanuel Tove, que eu recomendo, são as obras inúmeras, né? É uma literatura sem fim, mas eu cito aqui a crítica textual da Bíblia hebraica e a Bíblia grega e hebraica, ensaios reunidos sobre a Septuaginta. Divergências textuais. Tove documenta que a Septuaginta apresenta em múltiplas passagens divergências substanciais do texto maçorético que não são meros erros de tradução, mas são opções teológicas deliberadas que facilitaram a releitura cristã. Lembra do nosso começo da conversa? Toda tradução é uma escolha. Toda escolha constrói poder. A palavra alma foi traduzida como Pártenos. Alma, moça jovem, Pártenos virgem, Isaías 7,14. Esse é o exemplo mais famoso. Uma opção teológica da Septuaginta que Paulo e Mateus explorarão futuramente para construir a narrativa do nascimento virginal ausente da Tanakh. O método textual, a crítica textual rigorosa, a comparação entre manuscritos de Qumran, texto maçorético, Septuaginta, revela sistematicamente que Paulo cita a Septuaginta precisamente nas passagens em que essa se afasta do hebraico, construindo seus argumentos sobre a divergência, não sobre o texto original. Bom, antes de entrarmos nesse slide aqui, na análise, né, desse slide, eu quero aqui, preciso fazer um agradecimento fundamental. Se hoje eu estou aqui apresentando essa pesquisa, se esse livro existe, é graças à motivação e ao incentivo do Dr. Adolfo Reutemann. Ele foi a centelha que me impulsionou a buscar a verdade histórica com rigor e coragem. E é essa mesma busca pela verdade que nos traz a David Flusser. Flusser documentou exaustivamente que Yehoshua não fundou uma nova religião. Isso tudo envolve que a mensagem de Yehoshua era a Torá vivida em plenitude, com paralelos em Hillel, com Ram, e essa imagem é uma metáfora do que restou do verdadeiro ensinamento de Yehoshua. A verdadeira fé hebraica teve que preservar a luz da Torá nas sombras da história. O trabalho que apresento hoje, inspirado por a inspiração, impulsionado pela inspiração do Dr. Adolfo e fundamentado na ciência de Flusser, tem esse objetivo: trazer a luz de volta ao dia. Ok. Só um instantinho aqui, eu pulei aqui, pronto. Então, aqui nós abordamos essa questão de consequências éticas, né? E aqui um balanço rápido histórico sobre o supersessionismo. Então, essa teologia da substituição, ela gerou séculos de perseguição, antissemitismo moderno. Essa linha está traçada por James Park diretamente entre a teologia paulina, os pogroms medievais e a Shoah. Esse dualismo e negação do corpo, carne e espírito fundamentou ascetismos patológicos, misoneísmos, negação da sexualidade, desprezo pelo mundo material, categorias estranhas ao monismo hebraico da Tanakh. A misoginia institucional que nós temos, a exclusão da mulher do magistério, da liderança religiosa fundamentada em Paulo, não tem base na Tanakh, nem no ensinamento de Yehoshua, mas deriva da misoginia filosófica greco-romana e pela pátria potestas, que é a lei civil romana, ao ponto de Paulo citar nas suas cartas o corte de cabelo que não tem nada a ver com o que a Tanakh explica e fala.
A teologia paulina da submissão legitima o poder do império, legitima a submissão às autoridades. Está lá em Romanos. Forneceu legitimação teológica ao imperialismo romano, posteriormente, a regimes absolutistas, coloniais, escravagistas, que invocaram Paulo para sacralizar, divinizar o poder. Temos isso hoje em vigor no Brasil. É só olhar as taxas de feminicídio. Nós chegamos então ao ponto crucial, né? Então alguém poderia perguntar, por que passar anos pesquisando grego, hebraico, arqueologia? Isso não é um debate sobre o passado? A resposta está no slide. Não. Não é um debate antiquário nem antiquado. A distinção entre o Yehoshua real da Tanar e o Cristo inventado por Paulo tem consequências vivas hoje. É a diferença entre perpetuar a misoginia estrutural ou abraçar a teologia igualitária. É a diferença entre o antissemitismo histórico e um diálogo judaico-cristão verdadeiramente honesto. O que está em jogo é a integridade intelectual da nossa fé. Para recuperar essa figura hebraica autêntica, precisamos remover o que chamo de filtragem paulino-helenística. E como fazemos isso? Através do método científico. Faço aqui um registro público e agradecimento ao papel fundamental da Moriá International College, a plataforma que nós estamos. É o compromisso inegociável com o rigor hermenêutico, ler os textos em suas línguas originais, o hebraico, o grego, que nos permite rasgar esse véu deformador das traduções ideológicas que sustentaram o Império Romano e a Igreja institucional por milênios. Observe a imagem à direita. O resgate de Yehoshua não nos leva a um dogma frio, mas um abraço real com a humanidade. O Yehoshua histórico acolhe a mulher, valida o corpo, santifica a matéria e caminha com o povo. Ele não é o semideus platônico inatingível de Paulo. Ele é o mestre judeu que nos ensina a viver a Torá aqui e agora. Esse livro oferece ferramentas para essa compreensão. Então, basicamente, toda distorção doutrinária ela começa com uma distorção lexical. Torá vira nomos, emuná vira pistis, tzedakah vira de Kaiosine, e recuperar os originais é o primeiro passo, o primeiro ato de resistência hermenêutica. Paulo ele não interpreta, ele substitui. Como demonstra estudos de autores internacionais, entre outros, Parks, Flusser, Tobbe, Reutemann, Paulo não é comentarista de Yehoshua, nem continuador dele. Ele é fundador de uma nova religião de matriz helenística, que usa a Septuaginta, não a Tanar, como instrumento de legitimação pseudo-escriturística. Por quê? Porque é uma tradução, não é original. A Tanar permanece o critério normativo. Para acadêmicos, líderes religiosos e estudantes comprometidos com a verdade textual, a Tanar, lida em hebraico, contextualizada no Segundo Templo, é o único horizonte legítimo para compreender Yehoshua ben Yosef. Chegamos ao fim dessa jornada. Olhando para esse último slide, nós vemos a representação do ambiente onde esta obra nasceu. Entre pergaminhos hebraicos e textos clássicos, no embate histórico entre Jerusalém e Atenas, o Areópago de Atenas. Entre Yehoshua no discurso na encosta da colina, para o povo, pessoas humildes, e Paulo, no Areópago de Atenas, para a elite, filósofos gregos. No centro de tudo, a busca incansável pela verdade. Nada disso seria possível sem motivação e rigor acadêmico. Para isso, reitero aqui a minha profunda gratidão ao Dr. Adolfo Reutemann, que para mim foi a centelha inicial e a motivação para que eu escrevesse este livro. Deixo também meu reconhecimento público ao Maguide, Dr. Ariel Horowitz e à Moriá International College, plataforma que estamos presentes aqui. Foi o compromisso inegociável dessa instituição com Rinene, do Ariel, que com essa leitura nos textos originais em hebraico, que me permitiu rasgar o véu da teologia imperial anunciada por Paulo. E é exatamente sobre esse império que eu quero deixar a minha reflexão final. Nós temos a ilusão de que o Império Romano caiu, né? Ele não caiu. Ele se transmutou e nos domina há mais de 2000 anos através da teologia paulina. A nação de Israel precisou de 40 anos no deserto do Sinai para arrancar a idolatria do Egito do coração. E Yehoshua precisou de 40 dias no deserto para provar sua fidelidade exclusiva à Torá. Mas nós estamos amargando um deserto que já fez 2026 anos. E por que estamos perdidos há tanto tempo? E fomos cegados. Porque não conseguimos enxergar o que significa ser fiel aos originais em hebraico. Embora as traduções dizem que o texto que você lê agora é fiel, mas não é. O fato é que não é. Nós trocamos a revelação do Sinai e da encosta da colina pela filosofia de Atenas e pelas leis de Roma. Mas a jurisprudência hebraica nos ensina que a verdade só é estabelecida pela boca de duas testemunhas. E hoje, no século XXI, para sairmos desse deserto de 2 milênios, convoco as duas maiores testemunhas da Tanar, os profetas Yeshayahu e Irmiyahu, Isaías e Jeremias.
Isaías é a testemunha do caminho no deserto. Ele profetizou que no fim dos dias os povos diriam: de Sião sairá a Torá. E Jeremias é testemunha da verdadeira nova aliança, testemunha contra Paulo, que disse que a lei havia sido abolida. Jeremias testifica o que o Criador realmente disse: porei a minha Torá no seu íntimo e a escreverei no seu coração. A nova aliança não é o fim da lei, é a obediência perfeita a ela. Portanto, o que esse livro propõe não é apenas uma revisão histórica, é um convite urgente a um segundo êxodo. Precisamos sair do cativeiro dessa teologia helenizada. A saída desse deserto de 2026 anos só tem um caminho: a Techuvá, o retorno inegociável à lei de Deus. Que possamos ter a coragem de abandonar o Cristo de Paulo e voltar para casa, para Tanar, seguindo os passos do verdadeiro Yehoshua. Muito obrigado pela escuta, paciência, pela presença. Vamos nos conectar mais. Tá bom, obrigado, Maria Antônia, muito obrigado. Pessoal, Eu quem agradeço quiser a fazer oportunidade. perguntas, imagina, é um prazer, né? Quem quiser fazer perguntas, já tem as mãozinhas levantadas aí. Maria Antônia, se puder, é isso, obrigado. Então, deixa aqui o diálogo assim entre vocês, né? Você conduz hoje, Maria Antônia. Só antes de dar a palavra para a Elaine, dizer que o Sim, livro Jesus, de Flusser, está em português. Temos sim, aqui sim, sim. a versão em português, Jesus, isso. E o livro, esse aqui, né, está em inglês, não sei se está em português. De David Flusser, ele é muito bom, realmente num contexto muito profundo, né? E é interessantíssimo também. Vamos lá, Elaine, fala aí. Vamos lá. Eu sei que vai ter uma fila de gente aí para falar e já levantei minha mão rapidinho. Muito emocionada com suas últimas palavras. Parabéns pela explanação. Tem que ter Ah, uma fé madura para ouvir, né? Tem que ter uma visão aberta para ouvir a sua explanação, que para mim foi emocionante e abre muito a mente, nos convida a estudar mais. Kola Kavod, em hebraico, parabéns. E quero saber como que faz para comprar Todarabá. seu livro. Como faz para a gente adquirir seu livro? O livro ele está disponível na plataforma da Amazon. O título é esse mesmo, Yehoshua. Acho que eu não sei como é que eu faço aqui Se você para entrar. colocar o link no É, isso que eu chat, estou tentando fazer, mas eu tenho medo de apertar um botão e apagar tudo. mas faz o seguinte, você pode mandar para o Ariel depois, e a gente Sim, coloca na Eu vou plataforma, encaminhar. ou para Isso. quem quiser tá. ler mais sobre os seus estudos, que achei muito legal, muito fantástico. Eu acho que a Obrigado. Moriá College, ela injeta o desejo de querer saber mais. A gente aqui nunca sabe a resposta final, mas a gente sempre É, tem o desejo de querer saber mais. Então, Moriá International Center tem essa missão de, através da plataforma Moriá College, trazer esse conteúdo aberto, exclusivo e com fé madura. A gente tem que ter uma fé adulta, né? sim, Sem viés religioso, para a gente poder entender de fato o conteúdo. Parabéns mais uma vez. obrigado. Gostei muito de te ouvir. Espero que os outros alunos tenham o desejo de trazer também conteúdos aí. Estou vendo Douglas, a carinha conhecida, que já veio aqui em Israel, Caroline, Júlio também. Bora trazer